Então, a água batismal é então consagrada mediante uma oração de epíclise. O que é epíclise? É a oração que invoca o Espírito Santo sobre alguma realidade com o intuito de consagrá-la. Então, por exemplo, na celebração da Eucaristia, existe uma epíclise, quando o sacerdote ele impõe as mãos sobre o pão e o vinho. Ali acontece a consagração, do momento que o Espírito Santo é invocado sobre aquelas realidades. Então a igreja pede a Deus que, por meio do seu Filho, pelo poder do Espírito Santo, desça sobre a água a graça divina, a força divina, a fim de que os que forem batizados nela nasçam da água e do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos analisar pedacinho por pedacinho desta belíssima oração. No prólogo, ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Esse prólogo anuncia que, por meio de sinais sacramentais, Deus realiza maravilhas por seu povo. Era comum nos padres da igreja elencar as grandes maravilhas de Deus em favor do seu povo como sinais sacramentais, como sinais da graça de Deus, da ação, da força de Deus na vida do povo. A primeira anamnese, a primeira recordação é a anamnese da água da criação. Diz assim o texto: já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Parafraseia-se o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, para mostrar que da água, criatura de Deus, pela ação do Espírito, pudera surgir a vida. Assim, como o Espírito de Deus, esvoaçando sobre as águas da primeira criação, se tornou fecundas de vida natural, assim também o Espírito de Deus, invocado sobre a água batismal, torna-se capaz de doar a nova vida, a vida divina. O sacramento do batismo gera um novo nascimento, uma nova vida. O batizado é um ser pleno de vida. Nós temos no nosso coração, na nossa vida, graças ao batismo, a força, o pneuma de Deus. O ar de Deus, o sopro de Deus, ele está em nós. A vida deve respirar Deus. É o que esta pequena introdução da oração da água quer expressar. A segunda anamnese, a água do dilúvio. Nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. O dilúvio, a água de vida para os justos e água de morte para os pecadores, é também uma imagem do batismo. Ele significa o juízo de Deus, que prefigura tanto dos últimos tempos como a salvação em Cristo dos eleitos mediante o batismo. A história de Noé e da arca mostra a fidelidade de Deus à sua obra, expressada claramente na aliança cósmica com Noé, depois que este oferecera um holocausto. Também o novo Noé, depois da purificação em seu sangue do pecado do mundo, abriu a passagem à aliança nova e eterna. O batismo, neste caso, é considerado a introdução do homem no dilúvio universal, que é o mistério pascal de Cristo, para começar a viver salvo na esperança, na igreja, a arca da salvação, o céu novo e a terra nova, em que a justiça tem sua morada. Está lá na segunda carta de Pedro 3:13. Então, a igreja ela representa este lugar onde estão abrigados aqueles que foram salvos pela água, salvos, por este banho batismal. A igreja é o lugar da comunidade dos justos. A terceira anamnese, a anamnese da água do Mar Vermelho. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Também a passagem do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versículos do 5 ao 31, quando Moisés o atravessava com o povo, a imagem do batismo. Suas águas são sinais de morte e vida. Essa é uma prefiguração do batismo como um novo êxodo que liberta da escravidão do pecado
e introduz no serviço de Deus, isto é, no culto verdadeiro. O povo foi livre do Egito para prestar culto ao Senhor. Essa é a finalidade da libertação. O povo de Israel que passou através do mar é a imagem da igreja, ou seja, da comunidade dos batizados a serviço de Deus na adoração em espírito e em verdade. O batizado é uma pessoa livre do pecado e dedicada à adoração e ao culto a Deus. Nossa vida, ela é toda uma vida cultica, uma vida litúrgica por excelência, porque nós fomos inseridos nesta dinâmica de louvor e adoração. Nós somos os verdadeiros adoradores. Vai se cumprir, acabamos de receber, quem vai ver esse vídeo depois, a gente acabou de receber um comunicado do senhor cardeal, infelizmente, cancelando todas as missas públicas devido a essa situação do coronavírus. Então, a partir desse próximo domingo, a partir de hoje, na verdade, nós não teremos mais aqui na Arquidiocese celebração pública de privadas, missas sem a presença do povo. Aqui se cumprirá. Nós somos esses adoradores em espírito e em verdade. Dói no coração, fazendo esse parêntese, dói muito não poder mais confessar, não poder mais ir à missa, não poder mais estar em comunidade com os irmãos, fazer adoração, embora de maneira temporária, dói. E aí nós devemos redescobrir o valor do que é a igreja agora que somos nós, em virtude do batismo. Então, com esta anamnese, encerram-se as evocações do Antigo Testamento. E aí, o texto litúrgico, ele começa com outras referências da realidade no Novo Testamento. Então, a primeira é a anamnese da água do Jordão. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. O Novo Testamento mostra-nos pela boca dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas são unânimes em dizer que Jesus foi batizado. Os maravilhosos prodígios do batismo de Cristo no Jordão, o qual manifesta o mistério do novo batismo. O Espírito que esvoaçava sobre as águas da primeira criação, tornando-as fecundas de vida, retorna no início da nova criação. Unge Jesus, isto é, santifica-o, e o habilita para a obra profética e messiânica de salvação, e por meio dele santifica as águas pelo sacramento do batismo. Jesus não precisava ser batizado, mas ele entra na fila daquelas pessoas que necessitam do batismo por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, pecadores. Ele se compadece de nós. A missão de Jesus é salvar o homem. Yeshua, Deus salva. Então Jesus, ele não mede esforços naquilo que significa em ir às periferias da existência humana. Jesus se rebaixa, é a kenosis, se rebaixa ao extremo. Então ele leva Jordão abaixo também a nossa humanidade, para que nós possamos um dia passar por esta experiência de vida nova que o batismo nos traz. Esse é o nosso Deus. Essa é a salvação que o Cristo vem trazer. Depois a anamnese da água do lado de Cristo traspassado na cruz. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Do lado de Cristo na cruz, do lado aberto de Cristo na cruz, também evoca a nossa imersão batismal na paixão e morte do Senhor. Na cruz, Jesus realiza a sua palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, de seu seio correrão rios de água viva. A cruz é a grande rocha, fazendo essa comparação com a primeira leitura do domingo passado, quando Moisés feriu a rocha, o povo que estava provocando Moisés, porque não tinha água, Moisés fere a rocha. Lá no Antigo Testamento, esse texto é uma prefiguração do lado de Cristo aberto, que um dia vai ser ferido por nós na cruz. Assim é expresso o significado da água batismal como símbolo do dom do Espírito Santo, que flui do seio de Jesus, elevado e glorificado no mistério da morte e ressurreição. Confere aos fiéis o dom do Espírito Santo,
O batizado é um portador do Espírito, é templo do Espírito. Acho que dá tempo da gente ver rapidinho as outras duas, em 10 minutos. A anamnese da água do batismo. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei meus discípulos todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois da ressurreição, Cristo dá aos seus as últimas instruções, com vistas à pregação da Boa Nova e incorporação à Igreja, pela regeneração da água e do Espírito, para aqueles que tivessem aderido ao ensinamento transmitido. O sacramento do batismo no sinal da água apresenta-se assim como conclusão das anamneses em seu mistério total. O batismo é dom da vida trinitária do fiel. O batizado tem uma identidade trinitária. Com as anamneses anteriores, evocaram-se as ações mediante as quais Deus preparou a água, sua criatura, para ser sinal da graça batismal. Agora, ela pode assumir a ordem explícita de Cristo, que confia aos apóstolos e a seus sucessores a missão de pregar e batizar. Muito bem, queridos. Vamos para o nosso penúltimo bloco de formação de aula, comentando um pouquinho também sobre outras questões relacionadas ao batismo. Por exemplo, nós vamos ver aqui na nossa apostila, o conteúdo é muito grande, mas nós vamos ver um pouquinho sobre os efeitos do batismo no próximo vídeo.